And today we're gonna have a whole interview in Portuguese. I still don't have time to translate some things from Portuguese to English and from English to Portuguese, so stick with me. I'm still learning. As you can notice, I'm also learning film editing skills, how to be in front of a camera and how to properly interview a person. So this video is an interview I did with Mr. João Guilherme Lira. He's a researcher and author of the book called Blockchain Decentralized Organizations. I hope you guys enjoy. Excuse me, people passing in front of the video, but that's how we are. We all have to start somehow. São os hardwares, são os próprios algoritmos, né? Então é um mercado muito extenso, é um questionamento muito complexo mesmo, e um pouco que a gente apresentou aí hoje é muito pouco ainda para a questão da complexidade de todo o ecossistema. E essa é a minha pesquisa, né, que eu faço, estudo, publiquei um livro recentemente. Conta um pouco do seu livro, né? O Blockchain e Organizações Descentralizadas. Sim. E a gente discute exatamente essa governança, né, os aspectos não só tecnológicos, né, limitações tecnológicas, como limitação de liderança, né, personalísticas. A verdade é que a centralização é a regra. A gente alcançar descentralização é um grande desafio. A gente vende muito descentralização, mas a gente está um pouco distante ainda de conseguir essa utopia maravilhosa. Você tem hoje uma grande vantagem daquele primeiro que chega, né? O primeiro que chega na rede, ele vai conseguir coletar moedas mais rapidamente, ele vai conseguir ter no futuro mais poder de voto, mais poder de manipulação da rede. Então, como é que você diria assim, qual o incentivo para essa segunda leva do pessoal que não é tão técnico, que está aprendendo e que está chegando um pouco depois? Então, eu acho que é a hora de entrar. A descentralização é um caminho sem volta, né? Hoje o poder financeiro que essas organizações têm são enormes. Durante muito tempo, a própria centralização financeira fazia com que a tecnologia evoluísse de forma pensada na centralização. Hoje, com o financiamento coletivo das ICOs, isso é uma coisa fantástica, a gente consegue pensar e dar investimentos para projetos descentralizados se desenvolvam. Então, eu acho que é um caminho cada vez sem volta, não só pelo poder computacional, não só pela forma de transmissão de conhecimento, como o próprio canal aqui é aberto para passar esse conhecimento, como a forma econômica, né? Então, é um caminho sem volta. Qualquer um que vai entrar, se não entrar agora, vai entrar depois e vai ser consequência. Então, antes tarde do que nunca. Mas, inevitavelmente, você vai entrar num sistema descentralizado bem breve. Hoje no teu canal, você explicou um dos grandes problemas, né? Que é a lei de Moore com a lei de Nielsen. A lei de Moore é aquela que já falava, na década, acredito, de 60, que você tem o poder de dobrar a capacidade computacional. E do outro lado, você explicou a lei de Nielsen, que você não vai conseguir dobrar a velocidade da banda. Então, conta um pouquinho mais dessa limitação da banda, do Wi-Fi, né, para o crescimento da descentralização das arquiteturas blockchain. Exato. Quando você fala de uma rede peer-to-peer descentralizada a nível mundial, ela vai rodar pela internet. O Nielsen, ele acompanha o crescimento da internet, né, da banda larga da internet, desde 84. Tá. E em 84 ele publica um artigo falando que enquanto a lei de Moore diz que dobra-se a capacidade do processamento em 18 meses, a lei de Nielsen diz que nesse processo não acontece. Em 10 anos você tem uma defasagem enorme da capacidade de processamento, que aumenta 100 vezes mais em 10 anos, enquanto na lei de Nielsen você aumenta 57 vezes a capacidade de transmissão. Quando ele explica que capacidade de processamento, o que ele está falando é a capacidade do microprocessador, daquele Intel, daquele AMD de cada computador. Então isso é o que dobra, que é inclusive a capacidade de validar transações numa blockchain. Aí o problema é a banda larga, né? Exato. Wi-Fi. Você imagina você criar programações de contratos inteligentes pesadas, que com capacidade de processamentos enormes, para transmitir em uma banda
onde a capacidade de crescimento não é tão igual à capacidade de processamento. O processamento pode funcionar dentro do seu computador, mas numa rede de transmissão distribuída pode ficar inviável. Então é uma limitação, além de várias outras que existem, mas essa capacidade essa diferença enorme, né, da capacidade de crescimento da lei de Moore, da capacidade de crescimento da banda larga, é um complicador. A gente está vendo. Né, limita até alguns países. Você bota Noruega, Suécia ali, que já estão com 5G há mais de vários anos, e pedaços do Brasil que mal tem ali 10 megabits por segundo. Né? Isso não afeta só as redes distribuídas. Se a gente pensar num carro autônomo, que agora, por exemplo, em Londres, eles estão investindo bilhões de libras para se desenvolver carro autônomo em Londres. Porque o carro autônomo só roda, ele só funciona, porque ele só processa no 5G. Ele não processa no 4G. Então você está tendo um investimento enorme estatal para que seja liberado o 5G. Né? E então a própria banda de transmissão não só afeta isso, como afeta a tecnologia em geral, né? A evolução da inteligência artificial, porque você é um carro autônomo, ele tem que ter um poder de decisão muito rápido. E a informação tem que chegar para ele muito rápido. Sim. O mesmo ocorre numa rede blockchain. E se não tem internet, ele vai devagar quase. É igual. Ele vai bater no poste, ele nem reconhece mais nada. Né? Caramba. Então a questão é mais séria, né? Mais embaixo. A lei de Nilson é bem interessante de pensar também. É uma lei que é pouco divulgada também. Né? Mas ele já fez alguns testes, né? Vale a pena acompanhar, ele está vivo, se eu não me engano, ele ainda está vivo. Ele acompanha até hoje o crescimento da banda. Ele vai dando um informe dos gráficos dele lá, do crescimento da banda no mundo. Então é sempre interessante você ver essas pessoas aí também, que cuidam da internet durante muito tempo, né? Já há muito tempo já estudam isso. Né? E agora eu volto e falo, então centralização talvez seja a solução? Ou então uma rede privada, menor? Você acha que está aí o futuro da blockchain? Então, da tecnologia? O que a gente vê é o desenvolvimento infelizmente, de redes centralizadas, cada vez mais centralizadas. Né? O próprio modelo de participação delegada, você só tem 21 nodos fazendo a participação. Isso é exatamente para você diminuir a latência, né? Da rede IOS, né? Da rede IOS, não, da Steam, né? Que foi Larimer até que criou. O Depois, se eu não me engano, foi ele que criou, com o BitShare. Então, você vai criando para melhorar você criar blocos mais rápidos, né? Fazer esse consenso mais rápido. Mas aí você está limitando a participação das pessoas. Né? No final né? Acaba limitando o que eu chamo de... É uma tecnocracia, né? Quem manja de tecnologia chega primeiro e tem a capacidade de virar validador, de se juntar a um nó, a um full node, criar um bloco e tomar as decisões. Olha, e aí você tocou num ponto também que é muito limitador da centralização. Eu vou ser sincero, hoje a centralização é a regra, a descentralização é a exceção. Infelizmente, a gente vê muita dificuldade, a gente vê muito discurso descentralizado, mas a gente vê muita dificuldade de ver isso aplicado no mundo real. Né? Então, essa centralização da tecnocracia, isso é lógico, muitas aplicações de blockchain, agora que a gente está chegando no blockchain 2.0, as criações de camada, né? A gente está tendo aplicações mais amigáveis para o usuário comum. Né? Se a rede quer ser descentralizada, ela tem que chegar um usuário com pouco conhecimento, que seja simples, né? A forma de usar. Você não precisa ter toda aquela complexidade para ensinar. Ninguém pegou um manual para usar o Uber. Né? Com certeza. No blockchain você para você fazer aquilo sozinho. Se você tem algo muito complexo, você está limitando também. Vamos lá. A segunda coisa falando então dessa descentralização ainda, né? Você se ligou à rede NEM, que tem os dois lados. Você tem o NEM privado, né? Fechado, e o NEM público. E como é que está hoje em dia essa rede específica? O que te motivou a ser um desenvolvedor da rede NEM e não do Ethereum ou de outro um pouco? A minha participação na rede NEM foi como representante aqui no Brasil. Tá. Né? Não foi tanto para o desenvolvimento. Quem desenvolve aqui no Brasil é o Alex Braz. Né? Eu chamei ele para fazer parte da equipe técnica aqui, ele está lá até hoje. Tinha outras pessoas também, como o Ivan Amaro, como o Matheus Lopes, que participam da NEM aberta, né? E vão criando as suas aplicações e ajudando o conhecimento que eles possuem aqui no Brasil. A minha participação foi
curiosidade, foi entrar nesse ambiente, porque esse é a parte legal, Juliana, da descentralização. É que essas organizações são abertas. Eu falo que tem muito trabalho para essas organizações. O problema é você achar que vai chegar ganhando salário. Se você quiser contribuir com aquela rede, você der valor agregado àquela rede, é possível você ser remunerado por isso. A gente tem um trabalho também aqui excelente do Rodrigo da Dash, né, que ele faz esse seu trabalho. Tem outras pessoas, o Marcos da Cardano também, que eles fazem um trabalho de representação de redes aqui no Brasil, mas eles chegaram, ninguém chegou ganhando fortuna, ninguém chegou ganhando sendo diretor. Ele recebe mostrando valor para aquela rede. Isso é muito legal. Até faço aí uma pausa, né? Acho que todo o trabalho de evangelização, de trazer conhecimento para a comunidade, gente, é tudo gratuito. Então, para criar um canal no YouTube como esse que você está vendo agora, a gente só precisa de seguidores. É a única coisa, é atingir o maior número de pessoas com conhecimento bacana. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, porque é assim que você consegue ajudar pessoas como eu, como o João, né? Onde é que tá o botãozinho? Não sei se tá lá em cima ou tá aqui. Então, vamos lá. João, por fim, teu livro, conta um pouquinho mais, o que te motivou, como é que ele começa, então, quem deve ler esse livro eu recomendo a história da blockchain, né, o desenvolvimento. A gente começa abordando a desigualdade hoje econômica que nós temos, né, a concentração de renda que é enorme. Para mim, as criptomoedas são resultado da falta de renda das pessoas, né? A economia é muito maior do que um Estado, do que o próprio dinheiro. A economia é maior que o dinheiro. Se você for numa cadeia, eles têm uma forma econômica diferente, eles vão usar cigarros, isso também foi usado durante a Segunda Guerra Mundial, outros tipos de bens foram usados como dinheiro. Passa a ter valor porque a moeda não existe, né? Hoje a concentração de renda no mundo é enorme, a renda do trabalhador no mundo só cai, né? Isso são pesquisas da OCDE, você pode acessar, qualquer um pode acessar esses números. Então, o emprego que a gente pensava que ia ter, a automação está tomando. Então, a criptomoedas, as organizações descentralizadas, elas são muito mais do que ela é uma nova economia, é uma nova forma de valor. A gente não sabe que tem valor. Um canal no YouTube era impensável ter valor há 10 anos atrás. Hoje já é uma forma de valor de conhecimento, de transmissão de conhecimento, e valor monetário muitas vezes também, né? E são novas formas que a tecnologia vai dando de monetização. E a gente vai abordando isso, né, a evolução e debatendo, apresentando o conceito bem simples, de forma bem simples, trazendo fatores não só do mundo de cripto, para não ficar aquela coisa pesada, que é cripto, é falar que a cripto não habita um mundo paralelo. Existe um mundo e a cripto está junto dela. E ela pode transformar esse mundo que ela habita. Não é criar um mundo paralelo. O mundo é um só. Então a gente tem que ter esse senso de coletividade. É o que você falou hoje, né? Todo mundo ganha. Quanto mais pessoas fazem parte, se juntam a essa rede, a rede passa a ficar cada vez mais poderosa, né? Eu tô dando de volta tudo aquilo que eu aprendi no YouTube. É uma forma, eu consumi muito conhecimento, agora eu quero trazer isso para o público. A tecnologia é maravilhosa, né? Ela tem, claro, os seus lados ruins, mas ela é maravilhosa. A gente, Juliano, o mundo acha que todo mundo, para desagradar, não queria desagradar os pessimistas, os alarmistas, as pessoas que creem que o mundo está acabando, o mundo é cruel. Não, o mundo está o melhor do que estava antes. Pesquisas do ano passado mostram que o mundo, durante milênios, desde que a humanidade foi criada, a expectativa de vida está mais alta, a educação, né, acesso, o índice de analfabetismo só diminui, a extrema pobreza, a pobreza aumenta, mas a extrema pobreza diminui, a erradicação da fome. Então o mundo, ele está evoluindo, ele está indo para o bem. Países, né? Essa coisa do acesso, né? Quantos países hoje não estão em estado de fome? Exato, mas você pensar que está no Quênia, na África, né, qualquer país que sofra muito, né, com a pobreza e tudo, ele está melhor do que há 20 anos atrás. Por mais que seja difícil, não que esteja bom. Sim. Não estou falando que esteja bom, tem que melhorar, a gente tem que lutar por um mundo melhor, mas a gente também não pode ser alarmista e achar que está tudo errado, que o mundo está acabando. Não, a gente tem que desfrutar. Eu, como pessimista,
né? Eu sempre apresentava minhas palestras mostrando os problemas para apresentar as soluções. E hoje eu acho que as pessoas estão com uma energia negativa muito grande, um individualismo exacerbado, de não pensar no coletivo, na rede, né? Porque o blockchain não é peer-to-peer. A rede peer-to-peer não é uma comunicação peer-to-peer. Peer-to-peer você faz num walkie-talkie, entendeu? É uma rede peer-to-peer. Então você tira um intermediário central, mas você coloca uma rede como intermediário. Você tem que valorizar o coletivo. Muita gente tem um pensamento muito individualista, né, nesse criptomercado, e às vezes me impressiona. Eu falo, cara, você tem que valorizar a rede, né, e esse pensamento coletivo é que vão fazer as redes ficarem boas, né, as redes crescerem. E o livro vai falando um pouco sobre isso também. Você fala de governança no livro? Falo sobre governança. É um livro bem amplo, assim, dá uma ajuda de conhecimento bem interessante. Eu acho que traz novos debates, né? Não é o dono da verdade, isso aqui é só acrescentar alguns conhecimentos, né? E mais que isso, acrescentar novos debates ao mundo de cripto, trazer coisas, conhecimentos que já existem. A pessoa fica muita coisa nova, mas o conhecimento, se você for olhar a bibliografia, as referências bibliográficas do Bitcoin, né, do Satoshi Nakamoto, do white paper do Bitcoin, só uma é desse milênio, todas as outras são do milênio passado, são conhecimentos antigos. Então a gente tem que voltar um pouco, também saber, beber um pouco dessa água, para construir um novo, porque foi assim que foi feito com o Bitcoin, e é assim que vai ser feito, né? Não é partir do Bitcoin para cima. Vamos voltar também, vamos ver como chegamos nesse nível de sociedade, de complexidade. Bacana. João, muito obrigada. Quem quiser te seguir, como a gente te acha aí? Olha, você é uma pessoa online? Não, eu sou online, mas eu sou bem reservado. No LinkedIn é mais fácil me encontrar. João Guilherme Lira. Vocês me encontram lá. L-Y-R-A, pessoal? Com Y. Muito obrigada. Obrigada a você, Juliana. Até Sucesso. Tchau. Valeu, pessoal. Desculpe tanto o erro técnico aqui. Realmente foi um vídeo bem difícil fazer, gravar lá no momento. Mas eu queria comentar um pouquinho, né, do livro que eu tive a oportunidade de ler depois. O livro está recheado de um trabalho de pesquisa realmente muito bom, que foi a fundo. Ele conta desde os precedentes históricos, desde a parte mais básica, para alguém que ainda não entendeu o que é uma chave pública, chave privada, um pouco de criptografia, e daí ele entra em vários conceitos da blockchain 2.0, né? O que vai ser basicamente a arquitetura do futuro, comenta bastante sobre as organizações descentralizadas, tem um capítulo muito grande e muito bem feito, por sinal, que é o capítulo dos ICOs, que são, né, esse crowdfunding, de como é que foram captadas os recursos para essas moedas, e daí finalmente ele entra um pouquinho em fatores intrínsecos da tecnologia, um pouquinho da governança, estrutura organizacional, que ele comentou aí nessa entrevista, né? E daí no final ele fala também das limitações da descentralização e dos grandes problemas que a descentralização pode causar. Então, desde decentralized exchanges, que são as corretoras descentralizadas, o que significa lastro, o propósito das redes, e assim, a referência bibliográfica tá fantástica. Ele foi a fundo, ele foi coletar material realmente dos projetos, muitos pesquisadores. Então, se você quer um livro em português, um livro bem técnico, que não tá tão divulgado ainda, eu sugiro para vocês. Vou deixar aqui de novo o link, Blockchain e Organizações Descentralizadas, do João Guilherme Lira. Pessoal, termino aqui o filme, botando um pouquinho da palestra dele. Desculpa, porque a minha capacidade de editar filmes ainda está bastante limitada. Então agradeço a companhia de vocês hoje e até a próxima. Um grande beijo!